Mais um Faça Você Mesmo para você aqui na telinha da TV Câmara Campinas, que tem estreia todo sábado a partir das 4 horas da tarde. E hoje a aula vai ser um pouquinho mais avançada. Para quem adora crochê, você vai aprender a fazer uma linda casinha pet dessa daqui com fio de malha. E quem foi a artista que montou toda essa casinha e vai dar aula para vocês gravando aqui comigo hoje é a Val Gama Crochê. Muito obrigada por nos receber aqui e por ensinar o pessoal de casa a entrar nesse mundo de comércio, né, do mundo pet. Isso mesmo, é um prazer estar aqui novamente e hoje eu vou ensinar a vocês uma casinha. Essa aqui eu fiz como se fosse para os gatos, mas também a gente pode fazer para outros pets. Val, você tem experiência em bolsas, inclusive se você está em casa, você pode observar aqui no nosso cenário, todas essas bolsas foi a Val que fez, o colete que ela veste, ela que fez. De onde que surgiu essa ideia de estar fazendo uma caminha pet? Como eu já faço crochê desde muito nova, né? E eu tenho um pouquinho mais de experiência, já fiz várias peças, tanto de vestuário, acessórios e decorações. E eu gosto também de dar uma inovada e pensei no mundo dos pets, né? Então eu fiz uma caminha uma vez para minha sogra, ela filmou os gatinhos para mim, eles interagindo, foi um sucesso e resolvi fazer novamente uma outra caminha mais estilizada. É que agora esse universo pet está com várias opções, tem muitos cursos também que estão vendendo aula de costura criativa para caminha, bolsa pet, mochila para carregar e agora o crochê. Ela é muito bonita essa casinha, olha, pro pessoal de casa, a Val vai fazer uma miniatura, né, Val? Isso. Mas olha, tem a franjinha, a orelhinha e olha que legal. Tem até o rabinho. Serve tanto para gato quanto para cachorro. Isso mesmo. Tá. E a lista de material também é simples. Sim, ela é toda confeccionada em fio de malha, não tem estrutura nenhuma, nem de caninho, nem de arame, nem nada. Somente o fio de malha e o ponto certo para a gente conseguir dar essa estrutura para ela ficar bem firme. Então você aí de casa, que já tem mais experiência com crochê, pegue o papel e a caneta e anote os materiais. Você vai precisar de fio de malha residual, agulha de 5 mm ou 6 mm, fita métrica, tesoura, cola pano para arremates. Muito simples a lista, né? Mas se você é iniciante ou vai guardar esse episódio futuramente, fique tranquilo que todo o material vai estar no descritivo deste vídeo que vai para o YouTube. TV Câmara Campinas, vai lá em playlist, anote, faça você mesmo, que vai ter esse episódio e outros para você poder acompanhar. Val, qual vai ser o primeiro passo da nossa miniatura? O primeiro passo, nós vamos construir a base, que é uma base circular. A partir dela que construímos todo o restante da casinha, tá? Esse ponto, ele é um ponto simples? É um ponto simples, mas é um ponto estruturado. Tá. Então, para quem ainda não conhece, nós vamos fazer o ponto baixo centrado, que ele vem do ponto baixo, que é o nosso ponto básico no crochê. Mas ele tem um certo lugar onde eu coloco a agulha para dar essa firmeza, essa estrutura na peça. Isso é aquela base. Isso. Então eu vou ensinar desde o início como que a gente forma essa base, tá? Tá. Nós vamos utilizar para toda essa caminha um fio de malha residual. Ele precisa ser residual porque o residual geralmente ele sempre é mais seco e mais firme. Não pode ser o fio de malha premium, porque o premium ele é muito macio, porque ele tem uma outra composição na malha. Então, sendo o residual, a gente consegue deixar a caminha mais firme. Tá. Para esse modelo, eu utilizei 2 fios juntos, porque eu fiz uma casinha mais alta, tá? Aqui na aula, como eu vou ensinar o básico, ela menorzinha, eu vou utilizar um fio só. Só que o que eu faço com um, eu consigo fazer com os 2 normalmente. Tá. Então, para iniciarmos o círculo mágico,
Como a gente já falou, é uma aula com o pessoal um pouquinho mais avançado, tá? E aqui nesse círculo mágico, eu trabalho com 6 pontos baixos dentro desse anelzinho mágico. Certo. Vamos crochetando dentro do anel 6. 1, 2, 3, 4, 5, só mais um. São 6 pontos baixos simples dentro do anel. Fecho o meu anelzinho. E isso já vai deixando a peça estruturada. Já vamos dando início ao início do círculo, tá? Que é a nossa base. Tá. Feito isso, eu vou fechar a minha carreira. Para quem já sabe, é um fechamento simples de carreira que nós fazemos na maioria das peças. Ajusto o meu fio, trago ele para frente e já tenho o meu início, que é o meu círculo. Tá. Para quem tem um pouquinho de dificuldade e quiser anotar, para a gente conseguir deixar esse círculo redondo, bem perfeitinho, nós precisamos seguir uma regra de aumentos, tá? Então esse início aqui, ele é básico com 6 pontos. Agora que eu estou indo para a próxima carreira, eu preciso fazer aumentos em todos os 6 pontos e é isso que eu vou fazer. Esse meu primeiro aqui, eu já dou início ao baixo centrado. Então, baixo centrado é aquele ponto que eu coloco a minha agulha no meio do corpo do ponto de base, tá? Não é como fazemos o ponto baixo normal. Então, são 2 pontos baixos centrados para cada ponto de base. Essa é a segunda regra para a gente conseguir deixar esse círculo perfeito como um círculo. Tá. Val, desde que idade você crocheta? Eu não lembro ao certo quantos anos que eu tinha, porque foi numa época onde não existia ainda nem internet, nem computador. Era uma época que a gente brincava muito na rua e a minha avó crochetava, né, perto de mim. Eu me interessei vendo o que ela fazia e tive vontade de construir peças para mim. Então, vendo o que ela fazia com as mãos, eu fui e comecei a aprender assim. E é muito legal porque hoje em dia tem outras opções. E aí vieram a parte das bolsas. Naquela época, acho que não era tanto usual como hoje, né? Não, antigamente eram mais acessórios, assim como o cinto. Eu me lembro que eu fiz muito cinto. Tapete, biquínis, bolsinhas mais simples. Era uma época que a gente usava muita franja. Eu fazia bolsas para eu ir para a escola, levar os cadernos. Mas hoje o crochê veio com tudo, né? Tanto é que ele está nas passarelas e tem muita gente usando. Então aqui eu já concluí minha segunda carreira, tá? Com 2 pontos baixos centrados para cada ponto de base da carreira anterior. Tá. A terceira, eu preciso fazer o quê? 2 pontos baixos centrados juntos e no seguinte, um sozinho. Então eu vou explicar rapidinho aqui que para a gente construir esse círculo perfeito, nós precisamos fazer aumentos em todas as carreiras e vamos aumentando a distância dos pontos sozinhos, tá? Então nesse caso aqui, eu vou iniciar com 2 pontos juntos. E agora, no seguinte, eu faço um ponto sozinho. No próximo, eu coloco 2 juntos. E no seguinte, um sozinho. Tá. É o mesmo ponto baixo centrado, tá? Então, você vai crescer essa base aqui de acordo com o tamanho do seu pet. Você pode
medir uma circunferência que você queira e você vai aumentando seguindo essa regra que eu tô falando, tá? Então, voltando, são 6 pontos baixos. Na carreira seguinte, aumento em todas. Depois, 2 juntos, 1 sozinho. Na seguinte, 2 juntos, 2 sozinhos. E assim você vai aumentando os sozinhos, tá? Isso porque você está fazendo uma miniatura, mas conforme Isso. se a pessoa quiser fazer uma casinha, ela pode fazer do tamanho que ela quiser, e aí vai Isso aumentando os mesmo. pontos de acordo com o tamanho que a pessoa preferir. Isso. Para caber o animalzinho dela certinho lá dentro, né? Sim. Não tem um padrão de quantos pontos você precise realizar aqui dentro para chegar naquele tamanho ali, mas você pode, por exemplo, essa minha aqui, eu acho que eu cheguei numa contagem de 2 pontos juntos e 15 ou 16 sozinhos para eu conseguir o tamanho dessa circunferência. Val, de onde que veio essa inspiração da caminha? Você chegou a procurar em algum lugar uma homenagem, alguma coisa? Ou foi criatividade mesmo, sabe? Você pensando, desenvolvendo? Eu tive vontade de fazer alguma coisa diferente que não fosse só bolsa, porque as minhas alunas elas me pedem muito para eu ensinar bolsa, bolsa, bolsa. E eu pensei, vou fazer alguma coisa diferente, porque muitas têm um petzinho em casa. Aham. E para elas verem que é possível a gente transformar o crochê em outras peças, aí eu trouxe uma novidade para elas. Então agora, além das aulas de bolsas que você dá, você também tá dando aulas assim das peças que você cria. Isso mesmo. E elas sentem muita dificuldade na hora de fazer? Algumas sim, mas nas nossas aulas eu sempre deixo elas escolherem as peças que elas desejam aprender e elas sempre saem daqui com uma boa parte dessa peça já confeccionada. Eu acho isso legal, tanto de costura criativa quanto da aula de crochê, é que a pessoa já vem para aprender e nem todo mundo tem a mesma facilidade na hora do aprendizado, ali na hora de assimilar. Então é muito mais motivador quando a pessoa faz uma peça que ela queira, tem vontade, acha bonito, né, para ela, do que seguir um padrão. Lógico que muitas das vezes ali tem que seguir, pelo menos o básico tem que aprender, né, Val? Isso, como essa regrinha aqui de aumentos, pelo menos o básico você precisa saber para você conseguir desenvolver a sua peça. Tanto seja uma peça de vestuário como um acessório, tem algumas coisinhas que você precisa saber para dar sequência. Porque eu digo para as minhas alunas que não é simplesmente você fazer o crochê, você precisa entender o que você está fazendo para criar a sua peça. Aqui eu estou finalizando mais uma carreira e já vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer essas costas da caminha, tá? Tá. No caso, pro pessoal de casa é essa parte, né, Val? Isso. Aqui, ó. Ela vai ensinar a fazer isso aqui. Isso. Eu já vi que tem muitas pessoas que fazem, mas só a estrutura de base. Que é essa daqui. Pro cachorrinho, pro gatinho. Isso aqui? Sentar. Mas eu quis fazer uma costa para ela ficar diferente, mais estilizada. Não, com um trabalho fino. Isso aqui dentro da casa, quem tem pet, isso numa sala, dá um charme. Dá, né? Ajuda na decoração. Já estou finalizando o meu último ponto, seguindo aquela regra de aumentos que eu já falei para vocês. Tá. Vou fechar aqui a minha carreira. Val, qual a faixa etária das suas alunas? Eu posso te dizer que a maioria delas tem mais idade do que eu. É. Uma ou outra é novinha, sim, mas a maioria não. Lembrando que aprender não ocupa espaço e também não tem idade, né, Val? Não tenho. Eu tenho alunas novas que vieram para aprender do zero. Tem muitas novas chegando, sim, mas a maioria elas já têm um pouquinho mais idade.
E elas fizeram peças lindas, todas elas fazem, né? Ainda fazem, e eu as incentivo bastante para elas darem continuidade e até mesmo venderem as suas peças. Elas ficam muito felizes com isso. Então aqui eu já finalizei a minha base e já iniciei a próxima. Essa próxima aqui eu vou parar de fazer aumentos, tá? Então, quando eu paro de fazer aumentos, eu consigo criar a subida do cesto ou a lateralzinha que eu preciso aqui, tá? Então, agora eu vou fazer essa voltinha toda sem aumentos, com o mesmo ponto que eu já disse, que é o baixo centrado. Quando você para de dar aumentos, é automático que ele já suba. Então é isso aqui que eu vou fazer nessa volta toda. Tá. Então é um comportamento na verdade voluntário, né? Sozinho, que ele já vai aumentando. A pessoa não precisa se esforçar para criar esse aumento do ponto. Não, ele vai fechando, na verdade, né? Quando eu paro de dar aumentos, esse trabalho ele começa a fechar, criando uma parede. Então seria a subida do nosso cesto, a subida da nossa casinha, ou também a subida da nossa bolsa. Essa técnica aqui nós usamos em vários outros trabalhos, não somente na caminha pet. Eu tô quase finalizando e já vou mostrar para vocês como que fica. E uma dica também é que eu tô segurando a agulha diferente do normal, né? O comum seria a gente segurar a agulha assim e trabalhar com ela dessa forma aqui. Mas quando a gente trabalha com o fio de malha, principalmente o residual, tende a cansar um pouco a mão ou o braço. Dica, gente. Se você troca dessa posição para essa, alivia bem essa tensão que a gente faz devido ao fio de malha ser mais grosso mesmo, tá? Demanda um esforço maior. Quando a gente segura nessa posição, sim. Quando eu seguro nessa aqui, alivia a tensão. Tá. E o ponto é o mesmo, eu só troquei a posição das mãos, tá? Então aqui eu já finalizei mais uma carreira, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como ele já começa... Já é a volta da casinha. Fechar. Então é assim que a gente vai construir essa primeira subidinha aqui, ó. Tá? Ela não precisa ser muito alta, dependendo do seu pet. Se ele for muito baixinho, para ele subir aqui, você pode fazer uma carreirinha, que eu tô aqui, ó. Tá. Fazendo uma carreirinha. Você pode fazer de uma, duas, não tem necessidade dela ser muito alta, tá? Eu vou fechar essa minha carreira do mesmo jeito que eu já havia fechado antes. E vou fazer somente mais uma para vocês verem a diferença, porque ela vai marcar bem a subida agora. Essa vai ser já a segunda, né? Isso. E esse fiozinho que ficou dentro aqui, a gente pode arrematar ele, tá? Eu posso arrematar ele agora, porque depois que eu subir vai ficar um pouco mais difícil para eu introduzir a mão e arrematar. Então o que que eu faço? Geralmente, ó, tô voltando com a minha peça aqui, é o meu avesso, tá? Esse é meu lado direito. Eu vou virar minha peça do avesso e eu gosto de usar uma agulha um pouco mais fina do que a que eu já estava usando. Sim. Então eu estava usando a número 6, peguei aqui agora uma 2. Que é simples, a 2? Sim, é que o número da agulha muda o tamanho da cabeça dela, tá? Tá. Por ela ter uma cabecinha menor, eu vou conseguir introduzir ela aqui, ó, onde eu quero fazer o meu arremate. Então, eu gosto de puxar esse fio bem onde eu fiz a junção das carreiras aqui na finalização da peça. Eu gosto de esconder ele bem aqui, ó. Aí vai puxando. Isso, puxa de uma forma que ele não enrole
e que não fique visível. Por mais que seja o avesso, eu gosto de deixar ela bem feita, bem caprichadinha aqui, ó, tá? Para os arremates com o fio de malha, eu gosto muito de usar a cola pano, tá? Ela é ideal para esse tipo de tecido. Então aqui, ó, para mim já tá bom esse tanto que eu arrematei. Eu posso pegar minha cola. Vou levantar aqui esse meu fiozinho e dou um pouquinho de cola aqui embaixo. Ó. Bem pouquinho mesmo. Bem pouquinho. Só pro arremate. Isso. Aí eu já venho com a minha tesoura e posso tirar esse excesso de fio aqui, ó. Tá? Ajusto ele aqui, ó. Fica imperceptível. Essa cola, ela é legal porque quando ela seca, ela fica transparente. Olha, não fica... Então não marca nem no avesso e também nem no direito. Mas é claro que a gente precisa ter uma preocupação de colocar essa cola somente no lado avesso, tá? Tá. Nunca deixar ela passar. Então, ok, já arrematei. Tô voltando com a minha peça. Você pode ajeitar, sim, o seu trabalho, tá? Porque de acordo com o que a gente crocheta, ele vai moldando com as nossas mãos e tende a ficar um pouco amassado. Nessa minha segunda carreira, então, eu tô fazendo os mesmos pontos baixos centrados, sem aumentos, tá? Ponto sobre ponto, construindo essa segunda subida da casinha. Tá. E eu tenho visto muitas roupas pets também que eu quero ensinar para as minhas alunas. De fazer crochê? Isso, de crochê, com um quadradinho da vovó, que eu gosto muito. Você sabe que de crochê eu ainda não vi. Não? Não. Tem touquinha, tem colete, tem coleira, tem muitos acessórios, até sapatinho dá pra fazer. É um mercado que vem crescendo muito todos os tempos. Sim. Manta, cesto para colocar os brinquedinhos. Tem muitas opções. Ó, aqui eu já estou finalizando essa segunda carreira e última dessa miniatura que eu estou ensinando para vocês. E vou mostrar como, sem fazer aumentos, ela já sobe bem. Então, ó, como que ela já fica como um cesto, tá? Então, subimos aqui essa carreira, você define o quão alto você quer que fique essa parte. Sim. E agora, eu vou dar início à parte de trás. Então, eu vou deixar um espaço para essa aberturinha aqui, para o pet entrar, e vou dar início às costas, tá? Tá. Então, fecho minha carreira normalmente, faço o meu primeiro pontinho. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos com as carreiras de vai e volta até um ponto que eu queira aqui, que eu vou determinar o tamanho do meu pet também. Da portinha, da porta, esse né? tamanho da porta vai depender do tamanho do seu pet. Não tem uma quantidade de pontos que você precise. Você só vai fazer carreiras de vai e volta. É totalmente uma peça personalizada. Isso. Então aqui eu já comecei a próxima carreira e vou mostrar para vocês até onde eu vou e como que vocês vão fazer para voltar. Aqui. Então, ó, eu já fiz uma carreirinha, parei aqui, tá? Deixei alguns pontos sem trabalhar e agora eu vou voltar essa carreira aqui. Eu não faço mais aqui, porque essa parte vai ser criada a minha portinha, tá? Tá. Então, simplesmente daqui onde eu tô, eu viro meu trabalho. Agora eu vou começar a crochetar na parte interna do cesto. E eu vou fazer o mesmo ponto baixo centrado, tá? Eu não mudo de ponto.
porque eu preciso continuar com aquela estrutura do cesto, tá? Tá. Então eu volto fazendo o mesmo ponto baixo centrado, mas agora pela parte de dentro. Então vocês vão fazendo isso aqui até atingir a altura necessária para o seu pet passar pela portinha, tá? Vamos só subindo, vai e volta. Feito isso, tô com outro modelinho aqui, já feito. Então, basicamente é isso, tá? Que é a forma que você vai deixar. A base, levantei um pouquinho, fiz a paredinha aqui, ó. Fui e voltei algumas vezes para criar essas costas aqui que eu preciso, tá? Chegando na altura desejada, nós vamos fazer algumas diminuições. Tá. Porque nessa casinha eu deixei um buraquinho ali, porque os gatos gostam de pular e entrar por cima. Aqui, gente. Isso. Essa parte. Se você quiser, pode parar aqui. Não tem necessidade, tá? Mas se você quiser fazer como eu fiz, quando eu atingir essa parte aqui desejada do tamanho da portinha, aí a gente vai fechar. Então você vai contar a quantidade dos pontos que você deixou sem fazer. No meu caso, 2, 4, foram 5 pontos. Então, cheguei na altura que eu quero, vou fechar, eu retorno agora fazendo 5 correntinhas, 5 pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5, que é o tamanho da distância ali de baixo. Eu achei bem funcional essa ideia de deixar esse buraco aqui em cima para os gatos. É, eles gostam. Como eu já fiz uma vez, como eu disse... Sabe que dá certo. Sei que dá certo e sei que eles gostaram. Então é isso aqui, ó. Fiz a mesma quantidade dos pontos que eu deixei aqui embaixo para fechar essa portinha. E agora o que a gente vai fazer? Vamos circular novamente aqui, tá? Você pode circular e fechar ele completo, ou se quiser pode deixar aberto. Só que o meu, eu tive que fazer essa estrutura para ele, ir diminuindo aos poucos. Então, você vai ter que fazer algumas diminuições no ponto, tá? Então, você pode já começar aqui fazendo, ó. Vou começar a fazer a minha primeira diminuição. Val, quando você fez a primeira vez, já ficou assim, prontamente, já? Já, porque eu já legal. sabia, já tinha na minha cabeça mais ou menos como que eu queria que ela fosse. Então, peguei e fiz de uma vez. Então, aqui você pode ir trabalhando as diminuições, a cada 5 pontos, você diminui 1, tá bom? Tá bom. Então, trabalha todas essas diminuições, deixa um espacinho ali em cima para os gatos pularem e pode terminar. Aí, a próxima coisa que nós vamos fazer, que você pode incrementar na sua casinha, são as orelhinhas. Vou finalizar só mais essa aqui para vocês verem como que vai ficar. Não tem necessidade de fazerem muitas carreiras, nem de fechar demais, tá? Tá. E é o mesmo ponto baixo centrado, eu não mudei em nada. Quando chegar aqui em cima das correntinhas, vocês fazem o ponto baixo simples. Vou fazer algumas aqui para vocês verem como que é. Então aqui, ó, em cima de cada correntinha, um pontinho baixo simples, tá? Pra gente conseguir fechar aqui. Tá. Feito isso, atingiu a altura que você quer, deixou um espacinho ali para os gatos entrarem, você já pode finalizar esse topo da casinha, tá? Aí ela vai ficando assim, ó. Como eu já comecei a diminuir, ela já começa a baular aqui, ó. Fica parecendo um igluzinho. Isso mesmo.
Aí eu gosto de fazer essa finalização aqui com ponto baixíssimo, né? Que ele cria essa bordinha aqui, ó, deixa gordinho aqui essa parte, forma essa trancinha de correntinhas. Se você quiser, você pode fazer também. E em volta aqui da portinha, eu também gosto de fazer um acabamento, tá? Não precisa, não tem necessidade, mas eu acho que fica mais bonito o visual dela assim. Fica mais acabado. Isso. Se você não fizer o acabamento, ó, ele vai ficar assim, acaba ficando com os biquinhos aqui dos pontos de baixo, tá? Mas aqui você pode fazer um acabamentinho aqui com ponto baixo, com baixíssimo, que você cria essa correntinha como a do topo, tá? Aí a sua base da casinha já tá praticamente pronta. Após isso, o que eu fiz foram as orelhinhas. Vou ensinar as orelhinhas. Peraí, deixa eu só... Tá. Eu vou cortar aqui para fazer isso. Então, fechou toda a casa, aí você vem com a outra parte que são, no caso, as orelhinhas, a franjinha. Isso, daí agora você pode introduzir alguns detalhes, tá? Tá. Para as orelhinhas também o ponto é bem simples. Você vai iniciar com correntinhas. Aí a gente precisa pensar no tamanho da nossa casinha. No meu caso aqui, eu vou fazer 4 correntinhas, tá? Aí o que que eu faço? Eu volto com pontos baixos. E eu vou precisar fazer diminuições, porque essa orelhinha, ela fica como um triângulo. Igual uma orelha de gato. Isso. E como eu fiz com 2 fios juntos, ele dá essa estrutura que ele já enverga sozinho, sabe? Ele já fica bauladinho sozinho. Então, para a orelhinha, a gente só precisa fazer diminuições, tanto no início quanto no final. A minha aqui, que eu fiz só com 4, já tenho a primeira diminuição que eu vou fazer aqui. Vou fazer ela bem pequenininha, seguindo o padrãozinho que nós fizemos ali, tá? É bem simples de fazer. E na orelhinha, na orelhinha eu não usei o ponto baixo centrado que foi da casinha, tá? Somente pontos baixos. Então, basicamente é isso aqui, ó. Forma um triângulo, termina sempre com um pontinho, tá? E para a orelhinha também eu gostei de fazer os acabamentos em volta. Todo o trabalho que eu faço, eu ainda trabalho com o acabamento em volta dela toda, que é o acabamento de ponto baixo, tá? Para ela ficar com esse detalhe aqui. Como diz você, embaulado. Fica redondinha, né? Mas o ponto baixo nada mais é desse acabamento. Você vai trabalhar com o ponto baixo em volta da peça toda. Então, você contorna essa orelhinha aqui, fazendo pontos baixos, tá? O mesmo ponto que você fez, agora você vai contornando e dando forma para essa orelhinha, tá? Pontos baixos nesse triângulo todo. Feito isso, você vai precisar costurar essa orelhinha na sua base. Então, você pode cortar o fio um pouquinho maior aí. O meu não precisa tanto, porque eu vou colocar ele aqui para vocês verem. Vocês peguem as suas orelhinhas, achem um lugar legalzinho aí para elas, ó. Pode já ir moldando ela aqui com o dedo mesmo. E é isso aqui que a gente vai fazer, ó. Sim. Aí eu pego aquela minha agulha que eu gosto, a mais fininha. Pode ser com uma agulha de crochê, pode ser com uma agulha de costura. Eu tenho preferência para fazer tudo com a de crochê. Então é isso aqui, ó. E vai puxando. Vai puxando, vai costurando. Coloca sua orelhinha na altura que você deseja. Ó. Depois a gente faz o arrematezinho aqui por dentro da peça,
Da mesma forma que você fez a parte da base. Isso. Aí depois confecciono mais uma orelhinha, costuro ela do outro lado. E para essa casinha também, para ela ficar com um detalhe mais bonitinho, eu fiz o focinho do gato, né? Que é basicamente o fio cortado e também costurei em cima desse topo aqui. E para dar um charme também, eu fiz o rabinho. Com o um rabinho, tassel. Isso. Rabinho é um tassel simples que eu também costurei aqui na parte de trás da casinha. Aí você de casa pode usar a imaginação, você fez com orelhas de gato, a pessoa pode fazer com uma orelha de cachorro um pouquinho mais comprida, mais caída. Tem várias opções. Sim, mudar as cores, o que combina com a decoração da sua casa, o que combina com a pelagem do seu pet. Pode ficar à vontade de mudar. Como eu falei, é uma aula já para uma pessoa que já tem uma parte avançada aí, já sabe, tem uma aula, já tem uma destreza melhor com as agulhas, né, Val? Isso. Era mais para aprender o básico mesmo de como a gente forma a estrutura da casinha, tá? Para vocês verem que a gente não precisa do caninho, nem de arame, nem nada. Apenas do fio de malha e construir os pontos baixos centrados. Val, para quem quiser ter aula aí com você, tirar dúvidas, te procura na rede social, qual que é? O meu arroba é o @gama_val. Pessoal, pesquisa lá no Instagram, que a Val ela é super solícita, dá aula, não é só aqui. Val, muito obrigada. Obrigada eu, o prazer foi meu. E você, não perca o próximo Faça Você Mesmo, que também vai ser uma super aula de crochê. Até a próxima!